Paz e alegria, queridos irmãos. Estamos aqui hoje para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, façamos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade bendita de nos debruçarmos sobre as lições sublimes do teu Evangelho. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo esse aprendizado de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós iremos dar início ao capítulo 18 de Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, trabalhando os itens 1 e 2, que falam sobre a parábola do festim de bodas, ou do festim das bodas. Festim das bodas é uma festa de casamento. E antes de iniciarmos a leitura do texto, queremos lembrar que Jesus, ele se utilizava muito das parábolas como um recurso pedagógico. E o que são as parábolas? São histórias com uma linguagem metafórica, simbólica, e, portanto, com a possibilidade de diferentes níveis de leitura e interpretação. Então, vamos ao texto do Evangelho. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas, ou seja, o casamento de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, que são animais em engorda. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, ou veste nupcial, que seria o traje adequado para o casamento, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe, quer dizer, prendei-lhe, amarrai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos.
Esse texto evangélico está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. E aí nós temos os comentários de Allan Kardec a respeito dessa passagem evangélica. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril, quer dizer, infantil ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, a uma festa, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, né, o descrente, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister, ou seja, necessário se torna que não ultrapassem os limites do verossímil, ou seja, do verdadeiro, do possível, do provável, do plausível. Nós percebemos aí, então, meus irmãos, a profundidade dos ensinamentos, das lições sublimes deixadas pelo Mestre Jesus. E que justamente por isso, muitas vezes, não eram e ainda não são alcançadas por muitas pessoas que não as compreendem, que as consideram tolas, ingênuas, infantis ou impossíveis, por justamente não conseguirem penetrar na essência daquele ensino deixado. E prossegue Kardec. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares, ou seja, mais comuns da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto por objetivo, fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Então, embora Jesus ele procurasse utilizar em suas parábolas elementos da cultura, do dia a dia, do povo, do grupo, das pessoas a quem ele falava, a quem ele se dirigia. Então, elementos ligados à agricultura, à pesca ou tantas outras coisas que faziam parte do dia a dia da cultura dos judeus à época, do povo à sua época. Mas, ainda assim, nós vemos a dificuldade, como Kardec coloca, de compreensão por parte das pessoas, justamente porque grande parte desses ensinos se baseava na ideia da vida futura, da vida espiritual. E justamente pela falta de compreensão sobre a vida espiritual, sobre as questões espirituais, isso acabava levando as pessoas a não conseguirem assimilar, absorver aqueles ensinamentos, ou, quando muito, de uma forma
bastante superficial. E, infelizmente, isso até hoje ainda acontece por parte de diversas pessoas. E continua o nosso querido codificador. Na de que tratamos, ou seja, nessa parábola que está sendo estudada, que é a parábola do festim das bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude, ou seja, se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei, da lei divina. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar, ou seja, estimular a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, que se desculpam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes, às coisas divinas. E assim como essas pessoas na parábola que foram convidadas a esse festim, a essa festa celestial, a esse banquete divino, nós também somos constantemente convidados a conhecermos as leis divinas e as sublimes lições de Jesus através da doutrina espírita, seja por intermédio de um estudo, de uma palestra como esta aqui, da leitura de uma mensagem edificante, de músicas, da realização do Evangelho no lar, enfim, e de tantas outras formas, o que nos possibilita trilharmos o caminho da evolução rumo à felicidade verdadeira, não essa felicidade enganosa, propagandeada pelo mundo. Porém, muitas vezes, infelizmente, nós recusamos esses nobres convites por estarmos excessivamente preocupados com aspectos da vida material, nos esquecendo de que somos espíritos imortais. A nossa essência é espiritual. E, portanto, a nossa necessidade maior é da aquisição de bens espirituais, de valores morais e enobrecedores. Embora detentores do conhecimento espírita, e muitas vezes realmente nos afirmando como espíritas, precisamos refletir se no nosso dia a dia não estamos agindo como se fôssemos verdadeiros materialistas. Porque o Espiritismo, como está lá em O Livro dos Espíritos, ele vem contribuir com o progresso da humanidade justamente combatendo o materialismo. Mas é preciso que identifiquemos e lutemos contra o materialismo nosso de cada dia. Muitas vezes que se manifesta de forma sutil e que às vezes não nos damos conta. Por isso precisamos refletir, fazer uma autoanálise
sobre as nossas atitudes. Bem, continuando aqui no Evangelho, era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Abraão, patriarca judeu, né? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, meus irmãos, os judeus, à época de Jesus, tinham, conforme já dissemos, uma visão muito limitada sobre as coisas espirituais. E, com isso, acabavam tendo certa dificuldade de compreenderem melhor determinados ensinamentos, determinadas lições que Jesus nos deixou. E até mesmo determinados ensinos do próprio judaísmo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, ou judeus, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo, ao povo, né, conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, né, era daquela pessoa. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem, se apegarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada pelos romanos, né, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. Havia numerosas seitas judaicas à época de Jesus. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste, de Jesus, e o imolaram, mataram, sacrificaram. Literalmente. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, nós vemos nessa parte que os primeiros convidados referidos lá na parábola do festim das bodas poderiam bem simbolizar os hebreus ou judeus
que foram dos primeiros povos a receberem e cultivarem a ideia do Deus único, o monoteísmo. Inclusive, refere-se a eles como sendo uma ilha de monoteísmo cercada por um mar de politeísmo, ou seja, a crença comum à época era a crença politeísta, nos vários deuses. Então, eles eram uma exceção, um caso isolado, os primeiros, onde foi plantada essa semente da ideia de um Deus único. Primeiramente, através de Moisés, com seu papel de líder religioso, também de legislador, que teve a necessidade de criar várias leis, as chamadas leis mosaicas, para disciplinar melhor o povo à sua época, e que recebeu o decálogo lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos da lei de Deus, e apresentou ao povo, ao seu povo, ao povo hebreu, ao povo judeu. E depois, passado um bom tempo, através de Jesus, que não apenas consolidou essa ideia do Deus único, mas apresentou de uma forma mais condizente, mais acertada, mais conveniente, porque o povo já estava preparado. Porque a época de Moisés precisou apresentar para o povo ainda muito rude, muito ignorante, aquela ideia de um Deus cruel, vingativo, punitivo, parcial, que prefere um povo a outro. Já Jesus não. Vem trazer a ideia de Deus enquanto Pai, amoroso, bondoso, misericordioso, que ama igualmente a todos os seus filhos. E também Jesus vem trazer e plantar na humanidade a semente da ideia da vida futura. Quando diz, por exemplo, meu reino não é deste mundo. Então, aquela sementinha da ideia da vida futura, da vida espiritual, de que há algo além do aqui e agora. Mas, como Kardec bem coloca, infelizmente os hebreus, o povo judeu, embora tendo sido dos primeiros a receberem essas lições, esses ensinamentos, essa ideia de Deus, do Deus único, e tantos outros ensinamentos depois que Jesus também trouxe, infelizmente, embora tendo deixado de lado a idolatria aos deuses que eles tinham aprendido quando da época da escravidão lá pelos romanos e também pelos egípcios, eles, infelizmente, se prenderam ao mais fácil, que é o apego ao culto exterior. Lembramos que a época de Moisés, logo quando Moisés recebe os 10 mandamentos, no Monte Sinai, desce do monte, ele encontra o seu povo adorando um bezerro de ouro que eles haviam construído. Justamente pelo ranço de quando eram escravos lá no Egito. E mais tarde,
a própria época de Jesus, nós temos ainda a prática da questão do jejum 2 vezes por semana, do dízimo, né, do pagamento do dízimo, da 10ª parte do que eles possuíam, e achavam que com isso eles estavam cumprindo fielmente, integralmente os seus deveres religiosos, o seu compromisso para com Deus, como se pudesse se limitar simplesmente a coisas externas, a questões meramente materiais. Então, nós percebemos nessas atitudes uma recusa ao divino convite, que é algo mais profundo, que vai além dessas questões exteriores. Chegando à culminância, como dissemos literalmente, né, ao que fala a parábola, da condenação de Jesus. Sua prisão, seu julgamento, sua condenação e a sua morte, crucificação. Então, nós percebemos realmente, na prática, se cumprindo o que Jesus ensinava na parábola, de certa forma profética. Bem, continuando o texto, Kardec ainda diz: fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus. Os saduceus eram uma seita judaica que eram os materialistas da época, por assim dizer, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, no caso dos fariseus, e pela incredulidade, a descrença dos outros, no caso, os saduceus. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. E nós vemos na história do próprio cristianismo que realmente é assim que ocorre, porque nós temos na figura de Paulo de Tarso o chamado apóstolo dos gentios, porque justamente se preocupou em propagar, em divulgar o cristianismo para os chamados gentios, que eram aqueles povos pagãos que acreditavam ainda nos vários deuses politeístas e, portanto, não judeus. Então, nós vemos essa preocupação com a disseminação maior, mais ampla do Evangelho de Jesus, em que o cristianismo ele é espalhado por várias partes. E esse exemplo de Paulo de Tarso é seguido por outros apóstolos de Jesus, que vão fazer, sobretudo, após a partida de Jesus, vão fazer suas pregações pelas mais diversas partes, às vezes alcançando terras, locais bastante longínquos.
E nós temos, meus irmãos, no Espiritismo, o cristianismo redivivo, o cristianismo restabelecido na sua pureza, na sua simplicidade, e também com a preocupação de estar ao alcance de todos. E através do Espiritismo, nós recebemos o bendito e divino convite à renovação moral, renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes e ações no nosso dia a dia. E aí, nós partimos para o último parágrafo desse item tão maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec finaliza o texto dizendo: no entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Portanto, meus irmãos, esse traje nupcial a que se refere a parábola do festim das bodas simboliza, representa a pureza de coração, a nossa reforma íntima, através da prática das leis divinas, dos ensinos de Jesus, a vivência do seu evangelho e também dos princípios espíritas. Lembrando que o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação, deixando clara a necessidade urgente, fundamental, da prática da caridade, que é o amor em ação e em movimento. Lembrando que há não apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Não apenas se preocupar em dar coisas, mas também, sobretudo, em doar-se, doar de si mesmo em favor de alguém. E nós temos uma grande oportunidade da prática da caridade em todos os seus aspectos, nessa situação, nesse momento de pandemia que estamos vivenciando, toda a humanidade, em que a solidariedade humana se faz muito necessária e urgente. E que não percamos essa bendita e preciosa oportunidade de praticarmos a caridade conforme entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Certa feita, nós vimos estampada numa camisa uma frase que nos marcou e a qual jamais nos esquecemos, que dizia o seguinte: é fácil andar com Jesus no peito,
Difícil é ter peito para andar com Jesus, que é outra coisa, que é uma proposta muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda, porque é uma proposta de vivência diária, de mudança de atitude, de realmente ter o Evangelho de Jesus como uma filosofia de vida, acima de tudo. Portanto, meus irmãos, há mais de 2000 anos, Jesus nos convida a seguirmos seus passos luminosos, mas, infelizmente, poucos ainda se predispõem a isso. Mas que nós possamos atender a esse divino chamado de Jesus, chamado ao bem, chamado ao amor, chamado à paz, chamado à fraternidade, chamado à autorrenovação, chamado à cooperação na grande obra de regeneração da humanidade a partir da regeneração de nós mesmos. E assim, meus irmãos, chegando ao fim de mais um estudo do Evangelho, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa sublime lição do teu Evangelho de luz e amor, e que possa calar fundo em nossos corações, nos fazendo percebermos a necessidade cada vez maior e mais urgente da nossa renovação moral. Fortalece em nós, Senhor, essa vontade, esse propósito, para que nos tornemos contigo novas criaturas, vivendo contigo uma vida nova, mais plena e mais feliz. Que assim seja. Graças a ti, Senhor. Queridos irmãos, neste último estudo do Evangelho deste ano, nós queremos, com muita alegria, anunciar que, a partir da próxima semana, estaremos retornando com as nossas reuniões públicas de quinta-feira, de manhã, às 9h30, e sexta-feira, à noite, às 20 horas, de modo presencial, tomando todos os cuidados e todas as medidas de segurança sanitárias necessárias. Portanto, fiquem atentos às informações sobre essa reabertura do CELC e também sobre as medidas a serem tomadas. Muita paz. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários
e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.